de Deus com todos, sejam todos muito bem-vindos. Com a ajuda de Deus, chegamos aqui de novo para mais um estudo. Hoje estudaremos aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Vocês assistiram já o vídeo onde a Denise trouxe a explicação do texto. Alguém já viu? Então já está com a mente aí um pouco mais clara para conseguir ajudar nessa construção. E com a ajuda de Deus, nós chegamos para estudar aos Hebreus. Hebreus, qual é o sinal de Hebreus? HB, capítulo 1. Mas por que aos Hebreus? Povo hebreus. Mas por que tem essa variação? Hebreus, israelitas e judeus. Vamos lá para nós entendermos, e vale muito a pena, porque eu sei que vocês entram no intuito de aprender a sinalizar, só que isso vale para a vida. Isso é para a vida, gente. Vamos lá em Gênesis. Vamos passear um pouquinho. Gênesis. Vamos direto. Gênesis capítulo 11. Encontraram aí? Aí você fala, poxa vida, Lise. Gênesis 11, ele tem ali o título Toda a Terra com uma Mesma Língua. Só que ali eu não entrarei em detalhes anteriores, porque com certeza vocês já sabem aí. Verifica após a confusão das línguas, dá uma olhada no verso 10 do capítulo 11 de Gênesis. Essas são as gerações de Noé, só que eu quero simplesmente para essa genealogia ali. No verso 10 está escrito, dos filhos de Noé lá em cima, Sem, Cã e Jafé. Aqui no verso 10, tá vendo ali, ó, gerações de Sem? De Sem, quando Sem, olha aí, ele era da idade de 100 anos. Ele gerou um filho por nome Arpaxade. E esse Arpaxade, vamos lá para a genealogia dele. 35 anos quando ele gerou a Selá, verso 12. Encontraram aí? Vamos comigo aí para vocês entenderem. Para um pouco de pensar na Libras, vamos entender no texto da língua portuguesa. Arpaxade gerou a Selá. Selá, olha lá o versinho 14. Tinha 30 anos quando gerou a Éber. E aí nós seguimos, verso 16. Éber tinha 34 anos quando gerou a Peleg. Versinho 18. Peleg tinha 30 anos, gerou a Reu. Verso 20. Reu tinha 32 anos quando gerou a Serugue. Verso 22. Serugue tinha 30 anos quando gerou a Naor. Verso 24. Naor tinha 29 anos quando gerou a Terá. Agora esse nome já fica mais tranquilo. Por quê? Esse aí você fala, esse tá simples. Esse Terá, no verso 26, tinha 70 anos quando gerou a Abrão. E gerou também a Naor e a Arã. Então, esse
Hebreus, aqui que nós estudaremos hoje, olha a raiz dele de onde vem, do nome Éber, que é um descendente de Noé. Então, por isso que há essa diferença aí. Hebreus vem de Éber. Depois, na geração de Abrão, que teve depois o nome mudado, Abraão gerou a quem? Isaque, que gerou a Esaú e a Jacó. Então, daqui de Jacó saiu o nome que teve troca por Deus, Israel. Então, o Éber veio genealogia, povo hebreu. Depois temos genealogia de Jacó, que teve o nome mudado para Israel, israelitas. E depois nós temos das tribos dos israelitas, o Judá, que era o filho mais velho de Jacó, por isso judeus. Em resumo, é tudo povo hebreu. E em resumo, é tudo povo de Deus. Certo, gente? Às vezes dá um nó, mas por que essa diferença de povos? Então você agora sabe a raiz de onde esse povo hebreu veio. É tudo povo de Deus. E se nós voltarmos mais atrás ainda, nós temos lá o nosso patriarca, que é quem? Adão. E a nossa matriarca, Eva. Eu quis voltar um pouquinho, eu sei que tem muita gente inteligente, tem muita gente sábio, culto, douto, que sabe isso aí, sabe assim? Tira de letra, fala, ah, Liz, isso que você tá falando aí, eu sei, é o meu arroz e feijão. Só que muitas de vocês, eu tenho certeza que não sabe. Se eu pedir para levantar a mão aí, quem que não sabia dessa diferença? Olha lá, ó, várias não sabia. Isso é uma dúvida muito frequente, gente. Então, por isso é importante nós sabermos o Antigo Testamento. Fala, Lise, mas eu cheguei agora na Libras, eu não sabia que era necessário tudo isso. Ou você está na Libras no contexto religioso, cristão. Então, a tua obrigação é saber a palavra de Deus. Tudo de uma vez? Não, mas aos pouquinhos. Porque tudo que você faz com frequência, você vai memorizando, porque Deus quer que nós aprendamos e a nossa mente se abra para que nós também, conhecimento, compartilhemos aí. Vamos lá agora, Hebreus capítulo 1, deixa eu achar na minha Bíblia aqui. Você tendo isso em mente, agora você já sabe, é para o povo de Deus que foi escrito. E nós temos o título ali, Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos. Já vem um título, ó. Mas o título é simples para sinalizar, não é? Quem nós colocaremos em primeiro lugar no título? Jesus, Deus. Então, viu que nós estamos em um grupo grande, graças ao bom Deus. Cada um fará uma colocação. Não é obrigatório, gente, precisa fazer desse jeito. Não é. O que você traz? Referente, qual é o principal aqui? O lugar. Onde é que nós temos lugar? Qual é o lugar principal? Céu. Parte de cima. Acima de nós. Esse é o principal que nós traremos para a nossa cena. Por quê? Os anjos estão lá. Então, como nós faremos esses anjos? No céu. O que tem? Anjos. Agora, está uma diferença aqui. Você trabalhará com esse anjo, mas não é anjo unidade. Anjos. Como nós traremos esses anjos? Vários aqui de multidão. Multidão de anjos.
uma possibilidade. Demarcamos os anjos. Só que agora vem falando para nós, mas o Cristo como o Filho de Deus. E agora? O que nós faremos? Pode fazer uma interjeição aí, mas... Podemos fazer isso? Mas Jesus, Cristo de Deus Filho, mas Cristo de Deus Filho. Por quê? O escritor sempre tratará Cristo. Mas se você colocar na sua sinalização Jesus, tá valendo. É o mesmo. Tá? O que você escolhe? Então, nós fizemos céu, anjos, em multidão aqui. Posso aproveitar essa mão? De mas ou de mas? Posso. Mas quem? Jesus de Deus, Filho. E agora? Então, eu, Lise, farei essa mão dos anjos aqui. Aí eu trouxe, ó, Jesus de Deus Filho. Para eu não precisar trocar a mão de Deus, eu levarei o Jesus aqui aos anjos. Ele é superior ou ele é mais do que? Ou ele é superior mais do que? Ah, tá vendo? Possibilidade. No superior, eu deixei os anjos aqui. Para eu tratar Jesus na mão esquerda. Nesse texto, eu tratarei Jesus na mão esquerda. Porque eu mencionarei Deus o tempo todo com a mão direita. Porque cada intérprete conduzirá o que é melhor para ele. Aqui, você precisa ter essa clareza do texto para você não fazer confusão. Porque você vai lembrando depois, quando você ouvir esse título, como que eu sinalizo? É individual, gente. Aí cada um precisa pensar aqui dentro como fazer. Mas desde que ele seja claro. Porque esses textos aqui exigem uma claridade da língua portuguesa. Você tem que ter um bom entendimento da língua portuguesa. Sei que teríamos outras possibilidades para fazer esse título, com toda certeza. Verso 1 diz para nós o quê? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Aqui, esse escritor de Hebreus, ele está afirmando para esses hebreus, judeus, israelitas, que esses judeus, eles eram praticantes da Torá, do Pentateuco, praticantes da lei. Os 5 primeiros livros que nós temos na nossa Bíblia é o que eles estudavam e acreditavam, era a lei de Moisés. Então, eles tinham ela, gente, na ponta da língua. Porque todo o menino judeu, até os 14 anos, quando ele chegasse lá em 12, 14 anos, ele era obrigado a saber essa Torá, esses 5 primeiros livros aí, inteirinho, de capa a capa. Então, quando esse escritor vem trazendo isso, e aí ele fala que Deus falou muitas vezes aos pais pelos profetas, esse costume deles veio lá de Deuteronômio, veio lá do Antigo Testamento. Quem aí lembra em Deuteronômio? Deixa eu lembrar aqui se eu tenho anotado. É lá para o finalzinho, é Deuteronômio, no Monte Sinai. Deuteronômio capítulo 33, tem o título lá, a Majestade de Deus. Então, esse povo seguiu com esse costume, essa prática e esse estudo de que lá no Monte Sinai foi Deus com um grupo de anjos, podem ler lá, que tem 10 milhares de anjos, 10 milhares de santos, e desceu lá no Monte Sinai e entregou essa lei
para Moisés. Então, esse costume deles vem por gerações e gerações. Aí chega o escritor aqui e ele está falando que Deus já trouxe através dos profetas. Foi falando de muitas maneiras e agora, nesses últimos dias que eles estavam vivendo ali, falou através do Filho. Agora, trazemos isso para a nossa mão. Lá no passado, como você fará esse lá no passado? Lá no passado, genealogia, o que você trará? Antepassado. Como eu me referenciarei a Deus aqui, eu levarei esse meu passado, lá no passado, para Deus falar, eu tenho que pôr pessoas. Então, para os antepassados nossos, quem tem nesse antepassado? Posso fazer uma boia? Eu lembrarei de trazer uma boia? Você vai lembrar de trazer uma boia? Nessa genealogia tinha quem? Tinha profetas, tinha quem? Pai, mãe. Você lembrará de trazer isso? Provavelmente não. Então, leva lá no passado, para a nossa genealogia. Para quem? Genealogia já está os familiares tudo aqui. Para os profetas. Ou para um grupo de homens profetas. Você que escolhe. Tem que nomear o profeta aí. Deus começou falando, esclarecendo lá, para os antepassados. Do pacto que ele fez com Abraão, desde lá, dos antepassados. Isso. Nessa genealogia já está a família. Nessa genealogia está a família. Então, como nós traremos? Desde lá do passado, então, desde lá do passado para os familiares, mas a genealogia já está levando para a família. Então, lá na nossa genealogia, para um grupo de profetas, o Senhor, ou Deus, disse para eles, lá para o passado. E eles anunciaram. Não sou eu agora, em Hebreus, que estou anunciando. Porque, Deus falou antigamente, muitas vezes. A língua portuguesa está dizendo isso aí para nós. Deus falou antigamente, muitas vezes, e de várias maneiras, para os profetas. E agora, nesse nosso tempo aqui, isso é o escritor de Hebreus que está falando com esse povo de Deus. E agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus falou conosco através do Filho. É isso que nós estamos trazendo para a mão. Mas antes de chegar no Filho, nós precisamos decifrar o nó que está aqui atrás. Não dá para você partir só de Jesus anunciando. Então, desfaz o nó que está aí. Entenda o principal. Na genealogia está a família, antepassado. Você quer pôr aqui, então, no parente, né? Na família, nos antepassados, para o grupo de profetas, Deus disse para eles. E eles anunciaram. Sai de lá do passado. E eles anunciaram. Não sou eu, escritor de Hebreus. E hoje, aí o tempo foi passando e o tempo passou. Hoje nos fala pelo Filho. E agora? Anuncia. Você está ouvindo Jesus, você está ouvindo Cristo. Então, o tempo veio passando e traga aqui, hoje ou no presente, para o presente aqui. Você vem de tempo em tempo, no presente, Jesus anunciou. Pronto, gente. Saiu? Deu certo aí? Isso é o que eu estou lendo aqui, sem uma Bíblia atualizada, mas é o que a língua portuguesa está me dizendo. Foi? Entendeu? Ficou claro aí para todo mundo o primeiro verso? Claríssimo! Glória a Deus, Senhor! Pode revelar que já está todo mundo preparado
Já vai sair sinalizando Hebreus 1 hoje, Senhor. Manda. E Marlise, se colocar e explicar também tá certo ou tem que ser só um sinal de ano certo? Ah, não, pode. É que, como eu levei o dizer lá, então eu preferi trazer o dizer aqui. Mas pode trazer explicar, pode trazer falar, pode fazer pregar, pode fazer o que mais? Se expressou. Tudo isso é a mesma coisa. É que eu usei o mesmo de lá, eu trouxe aqui. Para ficar aí de acordo. Mas, gente, é livre, tá bom? Verso 2 agora está dizendo para nós. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Agora esse? Simples. Quem é herdeiro de tudo? Lembra do verbo? Quem já sinalizou o verbo aí? Jesus, isso. Quem já sinalizou o verbo? Lembra que a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, desde lá do passado, desde sempre, Deus e Jesus estão unidos. Deus e Jesus unidos. Sempre. Eternamente. Como você colocará isso? Desde lá, Deus e Jesus unidos. Agora, para quem foi feito o mundo? Eu posso simplesmente, gente, ó, o mundo criou e fez. Vamos lá. Então, ó, a quem constituiu o herdeiro de tudo? Por quem fez também o mundo? Posso simplesmente fazer, ó, tudo isso aqui é dele, pertence. De repente, numa sinalização mais rápida, você fará desse jeito? Eu tenho certeza. Que Jesus controla tudo? Que Jesus controla tudo, ótimo. Então, ó, céu, mundo, Jesus, ele aqui controla tudo, porque foi dado tudo para ele. De repente, você fará essa herança. E Deus fez ele aqui herdeiro de tudo isso. Você não fará isso? Eu duvido que no desespero você não faça. Então, pensa aí qual construção que você quer. Pensa. Quem disse que você não fará isso? Na audição a milhão que nós temos, gente? Ó, duvido. Então, pensa na melhor construção para a tua mão. Verso 2 definido, você coloca a tua sinalização. Vocês viram que é muito complicado eu falar, era uma tradução só que cabe aqui? Porque cada um de nós temos uma escolha tradutória. Você precisa entender a língua portuguesa. Dela você tira qualquer sinalização que quiser, que for preciso. Verso 2, vamos embora. Depois ficará gravado e aí você pode voltar a verificar qual possibilidade cabe dentro do áudio e qual possibilidade encaixa na tua mãozinha. Verso 3. O qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Olha aí, ó, e sustentando, viu que ele controla tudo, ó. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é a palavra do poder? Quem é o verbo? Quem é? Jesus. Sustentando tudo pela palavra do seu poder, havendo também feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Vamos lá, gente, linha por linha, entendendo isso aí. Para ninguém sair correndo feito doido. Por quê? Se estudando já tá dando nó, imagina se essa palavra é lida para você no culto e você fala, meu pai do céu, simula um desmaio e sai correndo. E o surdo fica lá, a surda fica lá, sem ouvir a palavra de Deus? Não pode. Então, nós temos que vencer o medo e vamos lá. Vamos lá, linha 1. O qual sendo o resplendor da sua glória,
Para ele ser, nós temos que fazer primeiro o céu. Isso. O céu lá em cima tem resplendor, tem glória. E agora Jesus veio de lá refletindo essa glória. Ele trouxe essa luz. Isso! Aí, gente! Ai, que lindo! Vamos lá. Como você classifica lá? Céu, lá em cima. Você que escolhe. Aqui no céu ou aqui em cima. O que tem? Resplendor. Resplendor. Glória. Ah, você coloca aí na tua mão. Quem veio de lá? Quem veio? Ele, o meu Jesus já desceu aqui. Ó, mesmo ele veio. E ele veio como? Brilhando. Olha aqui o resplendor. Ele é o refletor, ele é o espelho. Viu que lindo? Leva esse jeito de pensar. Verifica o céu brilhando. Verifica essa glória de Deus. Nós precisamos disso, gente. Traz esse Jesus brilhando aqui para a terra, com essa luz dele. E ó, ele é o resplendor da glória. E ele é a expressa imagem de Deus. Agora, como que nós expressamos a imagem de Deus nele? Copiou Deus? Ou eu posso simplesmente fazer aqui Deus? Deus e ele, ó refletido. Para onde eu levo Deus, Jesus está refletindo Deus. Ó, a sombra, ele é a imagem de Deus refletida aqui na terra. Posso fazer isso. Ou ele aqui, Deus, ele copiou. É a expressa imagem. Só que ele não copia, porque ele é o próprio Deus. Irmã Liz, posso dizer que os dois são iguais? Então eu coloco Deus aqui, Jesus aqui. Aí os dois é igual? Pode, porque não dá para copiar, porque ele é o Deus. Então dá para você trazer aqui, ó, um refletindo, ó, ele tá refletindo Deus. E aí você pode trazer igual. Ótimo, igualzinho, de igualdade, também dá. Ai, gente, desculpa, às vezes, ai, meu coração, ele começa a acelerar num nível, a voz até altera. E aí eu fico vendo, imaginando essa beleza que é lá em cima. Nós da Libras precisamos fazer esse exercício. Mas às vezes nós exercitamos tanto que a glória de Deus ela vai baixando. E aí para segurar essa carne? Ô, meu Pai! É a presença de Deus, é isso mesmo, é a presença de Deus aqui, porque nós estamos falando dele, ele é igual. Então você reflete Deus lá e ele aqui na terra, refletindo, termina ali com o igual, termina com essa igualdade. Então, ó, colocamos a glória, o resplendor da glória, e ele é a expressa imagem da sua pessoa. Ele é Deus refletido nele, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele aqui, ele é poderoso. O que ele expressa, eu vou sempre apontar ele porque não sou eu. O que ele expressa, o que ele diz, o poder dele, o que ele fala, ele controla tudo, ele sustenta tudo. Você colocará diferenças aí, com toda certeza. Então, ó, veio, ele é poderoso, ele sustenta tudo. E agora ele fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Como ele purificou o nosso pecado? E ele crucificado, isso. Então agora, e nós aqui, pecadores, temos que dar ênfase ali. Quem foi crucificado? Ele. Posso trazer essa cruz, posso pegar ele nessa cruz, você que classifica aí. Ele foi crucificado e o quê? E aí, ó, purificou os nossos pecados e agora ele assenta à destra da majestade nas alturas. Agora ele volta para o céu, ou Deus chama ele, vem. E aí ele vem aqui e ele senta para onde? Aqui.
Mas aí você cruza a mão, fica esquisito. Ó, vem. Eu sento aqui e você senta aqui. Vem? Aí deu certo. Então, depende muito do intérprete, como ele fará essa construção. Ó, vem. Ó, senta aqui. Viu que eu fiz 2 tronos? Coloquei à direita. Um aqui sentado, o outro sentado aqui à direita. Ah, gente, possibilidade. Vai pensando aí. Que outra possibilidade? Poderá levar também, ó. E aí ele foi crucificado, foi sepultado. E aí ele sentou lá em cima com Deus, aqui à direita. Outra possibilidade. Irmã Lise, que nem a irmã falou do trono, eu faço um trono aqui e outro aqui. Aí eu puxo para esse lado, chamo ele, vem sentar aqui. Ó, eu pego Deus, aí eu tenho que marcar o referente. Aí eu coloco Deus aqui. Uma possibilidade, tá, gente? Coloquei Deus aqui. Tô no trono. Aí vem, continuo com o braço sentado aqui, olha ele à minha direita. Viu que aqui a diferença de onde eu tinha classificado ele no meu cenário não interferiu aqui? Entenderam aí? Que isso será uma prática que nós precisamos lembrar da história. Por quê? Porque ele foi crucificado e ficou na cruz só. Então aí que entra a expansão. Entra a explicitação. Lembram dessas matérias aí? Lembram dessas aulas do GEL? Lembram dessas aulas dos cursos de Libra? Então, aqui nós temos que fazer uma explicitação. Por quê? Está implícito que ele foi crucificado, que ele foi ressuscitado. Só que não dá tempo, você não está ouvindo. Então, por isso, gente, ó, depende. Eu falei que esse texto é o texto do depende. Irmã Lise, esse purificar, eu vi num vídeo que uma intérprete diz que esse purificar é a gente que está purificando. Seria purificar as pessoas aqui, ó? Então, mas foi o sangue dele que caiu em nós e purificou. Então, mas aí eu não posso purificar eu mesma. É purificar as pessoas. Purificar as pessoas. Então, esse é o correto. Mas traz isso para o culto. Entendi. Certo? É a prática, é a rapidez do culto. Irmã Lise, Oi. entrando no mesmo que a irmã Val está falando, quando falou que ele na cruz, que o sangue dele me purificou, e eu posso fazer na frente, purificou você, pode também? Pode e deve, gente. Esse é o correto. Só que, na rapidez do culto, malemar, você cai aqui, você já tá na outra fala. Certo? Esse é o correto, ó. O sangue dele caiu em mim, me purificou. Só que o irmão já tá lendo 3 versos à frente. E você já perdeu o conteúdo. Então é esse purificar. Mas aqui subentende-se que foi todos nós. Ou purificou a nós aqui. Você tem que ter as estratégias para sair do verso. Teoria e prática. Então, só se trouxermos ele aqui, limpou a todos. Aí você traz aqui, ó. Esse sangue que caiu aqui purificou a todos nós. Só que isso, gente, você lembrará? O importante é purificar. Não entra muito nas questões de que teoria nós temos que fazer. Nós estamos tratando interpretação simultânea. É totalmente diferente. Porque quem está aqui pregando, palestrando, ele esquece que tem intérprete na cadeira. E é nisso que nós temos que pensar dia a dia. Ou eu estou falando alguma inverdade aqui? Ou só eu aqui passo por isso? Vocês tudo aí, vocês têm leitura bem tranquilinha? Sherma do céu, lá nos cultos, lá os irmãos lendo aquele coisinho do WhatsApp no 2.0 lá e manda bala. É isso, gente. Então não fica pensando, se eu fizer desse jeito estará errado. Não. Porque o importante para nós é levarmos a comunicação clara. Tá? Porque não fui eu que me purifiquei, foi o sangue dele que purificou, e eu já tenho que pular que ele estava morto,
Aí ele foi crucificado, subiu lá, e ressuscitou. E aí Deus chamou ele aqui sentado para sentar aqui. Tá? Textos complicados. Vamos lá. Porque no momento da leitura, nós temos que passar o texto. Ser fiel ao texto. Se depois vier na mesma exortação, aí nós complementamos. Às vezes não deu tempo de fazer um nome, nós trazemos o nome na datologia. Vamos nessa, passando o texto. Então, irmãs, vocês viram aí o que nós aprendemos? Teoria e prática. Parece que nós vamos para a interpretação simultânea, nós desaprendemos tudo. Por quê? Nós ficamos tão desesperados para ouvir e trazer a maior claridade aqui, que você fala assim, meu Deus do céu, se eu não entendi, coitado de quem estava lendo a minha mão. Então, entenda a língua portuguesa. Não sofra. Por quê? Senão nós cobraremos tanto de nós e chega um momento que desiste. Por quê? Se cobrou tanto. Então, precisamos levar essa tradução com uma maior clareza possível, mas também sem castigar-nos. Somos seres humanos. Tá bom, gente? Então, deu tempo, não deu tempo, coloca, purifica, traz o nós, tá tudo certinho. Vamos lá, verso 4, porque se eu perguntar se alguém tem dúvida no 3, tem, e o nosso tempo vai embora, e nós não fazemos nem metade do texto. Verso 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Agora volta. O que você vai voltar? Aquela sinalização inicial? Do céu tinha anjo, Jesus é superior a eles, o nome dele é mais especial do que o dos anjos, o nome dele é superior, é acima. Os anjos são importantes, Jesus é importante mais do que... veja aí o que vocês farão. Vou lá, esperar vocês agora. Ó, foi feito mais excelente do que os anjos. Jesus lá no céu... E os anjos, ele é excelente, ele é mais especial. Então, nós temos que trazer primeiro quem? Os anjos. Os anjos, Jesus é superior. Aos anjos, Jesus é superior. Jesus é especial, Jesus é importante mais do que. O que você traz? Aqui em cima, eu vou na mesma configuração. Ou com os anjos aqui em cima, posso trazer todos eles aqui, Jesus aqui, ele está acima deles. Ou Jesus é superior. Jesus é o quê? Ele é importante mais do que... não sei o que você fará. Jesus é especial, Jesus é perfeito, Jesus é... Veja aí. Leva lá, leva essa aí. E agora, o nome dele, ó, ele herdou o nome mais excelente do que o dos anjos. Eles aqui, nome importante. Mas o dele, Jesus, ele é o quê? Ele é especial, ele é perfeito. Viu que eu trouxe o nome dos anjos? Ó, os anjos... Viu que eu nem fiz anjo de novo, eu já vim com eles aqui. Eles aqui, o nome deles é importante, mão esquerda. Mas ele, ou então Cristo, já que eu tô com a mão aqui, um nome especial. Ou ele, Cristo, o sinal especial. Você vai lembrar de trazer sinal, você tá ouvindo o nome? Não sei, mas ele aqui, o nome J-E-S-U-S, ele é perfeito. A gente viu tudo variação para a mesma construção. Você vai trazer o nome? Você vai trazer sinal? Olha que lindo que fica a datologia, não fica?
Ah, mas ele aqui, o nome dele é Jesus. Aí faz a datilologia. Verso 5. Por quê? A qual dos anjos disse? Jamais. Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Vamos lá, o que vocês construíram aí? Lembrando que aqui é o escritor de Hebreus que está falando com esse povo aí, cristão, que já estavam vivendo há muitos anos depois que Jesus tinha retornado aos céus, e esse povo cristão estava sofrendo perseguições, sendo jogado em arenas, queimados vivos. Então, é para esse povo aqui que está sendo lida essa carta. Chegou até nós estamos estudando ela hoje. Qual a nossa obrigação? Então, ele está falando, por quê? A qual dos anjos que Deus chamou de filho? Ah, nunca! Para nenhum, não teve. O que você colocará? Vai, vou esperar vocês construir para trazer a sugestão. Por quê? Deus, para o grupo de anjos, para os anjos, Deus diz que são filhos deles? Vocês filhos meus? Nunca! Que mais? Aí ele diz, tu és meu filho, hoje te gerei. E essa é a fala de Deus para os anjos, que nunca houve. Então, por quê? Vamos, gente. Vamos lá, quero ver a construção. Por quê? Tá toda janelinha querendo fechar, desaparecer. Ah, mas que grupo de intérprete é esse? Ô, Irmanise, eu não tô conseguindo porque eu não entendi. Ai, meu Deus. Vamos entender junto, gente. Estamos aqui para estudar e o estudo em grupo é para isso. Vamos lá. Porque se cada um entende a construção, sairá a tua construção na tua mão depois. Ó. Por quê? É esse narrador aqui falando. Por quê? Lá para o grupo de anjo, lá para os anjos. Então vamos lá. Por quê? O narrador falando para esse povo. Lá para o grupo de anjos, Deus disse para eles que eles eram filhos. Filhos. Porque hoje eu te gerei. Subentende-se que no filho foi gerado. Ou você fará esse aqui, eu gerei grávida? Não. Não cabe. Então, subentende-se que filho... Qual dos anjos Deus diz que é filho dele? É isso que nós temos que trazer. Então, ó, o narrador de Hebreus está falando assim, ó. Posso fazer exemplo? Posso fazer? Presta atenção. Posso, gente. Eu volto à fala desse narrador. Lá, para os anjos, a minha construção, tá? Você colocou o grupo aí, ó. Ou então afirmo novamente. Para os anjos lá, Deus diz que eles ali são filhos? Hã? Ó, eu fiz a pergunta do narrador. Eu fiz a pergunta do escritor de Hebreus. Uma possibilidade. Vamos lá. Mais possibilidades agora. Então, aí eu trago, ó, nunca. Aí eu faço assim, ó, nunca. Na pergunta aqui. Eu faço a pergunta que eu tinha feito, eu dou a resposta aqui, para esse povo aqui. Eu fiz a pergunta. Nunca.
Certo, gente? Então, ó, se você tem que trabalhar traduzindo nos dois sentidos. Do que está acontecendo no céu, mas trazendo aqui esse narrador falando com esse povo. Aí, hoje eu te gerei. Então, se é filho, foi gerado. Tá gerado. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele será meu filho. Vamos, gente, é só a língua portuguesa. Você é intérprete de duas línguas. Você é intérprete da língua portuguesa e você é intérprete de Libras. Se a tua língua mãe, você tá com esse nó na cabeça, como que você vai entender para passar para a segunda? Vamos! Errar, errou. Nós estamos aqui para aprender, para estudar. Quem que já sabe tudo não precisa mais estudar. E também já não vive mais nessa terra, já morreu. Vamos lá, vamos? Coragem? Vamos. Fizemos a primeira parte. Agora ele vem. Outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Aqui nós podemos trazer somente uma sinalização. Terminamos com o nunca? Nunca. E agora? Tira esse nó que tá aí. Jesus, filho de Deus, pai. Uma primeira tradução. Vamos lá. Jesus é filho de Deus, pai. Outra tradução. Vamos lá, deixa eu ver outra. Ô, irmã Liz, mas ali ainda está falando sobre os anjos, porque ele está fazendo pergunta. Isso, ó. Mas aí ele vem, ó. Hoje eu te gerei. E outra vez ele fala, hoje eu lhe serei por pai e ele será o meu filho. Só que nós já demos a resposta que Deus nunca chamou os anjos de filho. Certo? Nós já terminamos aqui o enigma dos anjos. Terminamos. Agora nós faremos a afirmação. Porque ele faz uma pergunta, mas o surdo já leu que essa pergunta Deus nunca chamou os anjos de filho. Entenderam aí, gente? Nós temos duas perguntas do nosso verso na língua portuguesa. Só que agora eu levo somente a pergunta e eu já finalizei aqui. Nunca. Agora eu tenho que decifrar a linha de baixo. Se Deus nunca disse que os anjos são filhos dele, morreu o assunto. Agora eu venho com uma afirmação. Mas de Deus, uma vida, sinal, Jesus. Preciso pôr que ele é pai? Gente, lembrando que Libras é uma outra língua. Para nós sairmos de um verso, nós não mudamos o sentido dele, mas eu tenho que trazer um sentido que seja entendido para quem estiver lendo minha mão. Tá? Uma possibilidade. Qual outra possibilidade nós traremos aqui? Pois não, Délia levantou a mão. E quem mais levantou a mão? Andréia, acho que era da outra vez, né? Irmã Lise, esse sinal que você faz aqui, coloca Deus e desce aqui, é filho? É o mesmo sinal também aqui para filho do homem, ó. Uma pessoa, filho do homem. Só que como é de Deus, é o filho de Deus. Mas já entende que é Jesus? Ou eu tenho que colocar aqui, eu venho... Isso, aí dele, então, mas aí viu que eu tô na mesma construção desde o primeiro verso. Eu tô trazendo, ó, de Deus, veio... Ou posso trazer esse aqui, ó. E eu posso fazer também esse aqui, ó. De Deus veio uma vida, sinal, Jesus. Posso fazer isso. Ou de Deus veio um filho, sinal, Jesus. Porque este é filho do homem, aqui para a terra, ó. Filho do homem. Só que é de Deus, então, ó. Um filho de Deus. Certo, gente? Entenderam aí? Por quê? Porque se Deus já disse... O narrador, o escritor aqui está dizendo que Deus nunca chamou os anjos de filho. A partir do momento que eu fiz aqui, ó, nunca, eu encerrei o assunto dos anjos. Mas ainda terminou o meu verso? Não, porque está falando que
eu serei por pai e ele será o meu filho. Se ele não chamou os anjos de filho, como que ele será pai? Entenderam aí? Fiz a adaptação da língua portuguesa para que a Libra seja clara. Alguma outra dúvida aqui? Vai ser falando... Se aqui eu fizer assim, ó, Deus aqui anunciou para eles, né? Vocês, filhos meus? Não. Pode? Pode, vai depender da intérprete. Tá. Eu posso já por ele aqui, já incorporar ele, né? Isso. Dá o mesmo entendimento, Dá, né? desde que você marque sempre o referente. Tá, Deus aqui anunciou, vocês aqui, filho meu? Não, isso. Agora você tem que voltar e fazer de baixo. Eu serei por pai e ele será meu filho. Aí eu falo, eu e aponto ele e falo assim, uma vida aqui, classifico Jesus. Então, mas aí você deixou o deítico sendo Deus. Trouxe Deus referente e você já incorporou Deus. Pode tirar. Então se eu fiz Deus aqui, eu já tiro. Já tira e incorpora. Eu já fiz Deus, né? Aí eu falo Isso. Assim, aí eu faço uma vida saindo de mim? De mim sai uma vida ou um filho. Ou uma vida, sinal Jesus. Sinal Jesus. Isso. Ai, que lindo. Aí você mata o assunto aí, você não traz confusão para ele. Uhum. Pois não, Fabiana? Malise, para mim o que está confuso é que, como a irmã falou, são duas perguntas no mesmo verso, né? Que quando a irmã está colocando aí, como Deus está falando que Jesus é o único filho, só que no verso continua falando que Deus fala, essa parte, que os anjos, filhos dele, nunca, né? Não são. E também eu não serei por pai dele. Aí só que a irmã está colocando uma explicitação nesse caso? Isso, porque daí eu já encerro o meu verso. Eu já encerrei. Eu trago, E aí ele fala, e eu lhe serei por pai, e ele será por meu filho. Só que, o que é o importante? Nós já falamos que Deus não tem os anjos como filho. Já trouxemos o nunca ou o não. Então eu não preciso... Sabe quando nós dizemos na língua pleonasmo? Redundância, redundante. Eu não preciso trazer esse pleonasmo aqui para Libras. Eu não preciso fazer essa repetição desnecessária. Por quê? Porque eu já estou perdendo o conteúdo. Então, esse verso que ele estará fazendo uma pergunta, eu trago ele para a minha cena como uma afirmação. Lembra que eu disse no início? Falei, eu trarei somente um sentido? Eu terminei aqui a negatividade falando que eles não eram. Mas aí de Deus saiu um que sim, ele é meu filho. Eu posso até fazer que de Deus, mas eu já tô perdendo conteúdo, eu nem preciso pôr pai. Por quê? Se eu sou filho de alguém, alguém é meu pai. Se eu sou filho de alguém, alguém é minha mãe. Então tá subentendido. Tá, gente? É só por conta da rapidez de interpretação. Eu não estou mudando o sentido do texto bíblico. Eu estou fazendo a adaptação para a tradução. Agora, você precisa ler o teu verso e você entender. Porque senão você não entende e você não consegue passar à frente. Você faz essa confusão aí. Mais alguém ficou em dúvida? Vamos lá. Vocês aí, ó como fica uma repetição. Para os anjos, né? Para os anjos lá, Deus disse que eles, filho... Aí eu tô como esse narrador, nunca. E Deus disse para eles que é o pai, nunca. Eu tenho que repetir e eu não tenho tempo. Entenderam? Vocês entenderam? Porque eu ainda tenho informação para dar no meu verso. Mas isso, gente, é cada intérprete que controlará aí. Eu não estarei na pele de vocês. Malemar, eu consigo sair das minhas traduções. Você lerá um sentido diferente, mas você tem que trazer um sentido somente para conseguir interpretar. Nós sabíamos que esse texto era complicado.
Então, nós entramos com ele sem pressa para terminar. O importante é entender cada verso. Você ficou em dúvida? Depois você lê novamente. Você monta teu cenário, você desenha, ouça o áudio, vê o que cabe na tua mão, vê o que cabe no áudio e vai interpretar com certeza, com veracidade. Verso 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito e diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Se o verso de cima você achou que estava difícil, e agora esse? É o narrador aí de Hebreus, é o escritor de Hebreus falando. E quando outra vez ele introduz no mundo o primogênito? Vamos lá, gente. Vamos tirar o nó aí. Por quê? Ó, no verso de cima, viu que eu adiantei ele, eu lhe serei por pai e ele será meu filho. Trouxe Jesus já aqui aquela vida que saiu de Deus. Lembram que ele já estava aqui? Agora, ó, nesse momento, ele não está aqui no mundo? Ele já introduziu. Ele trouxe para o mundo. Ele introduz no mundo o primogênito. Qual é o primogênito? Primogênito, o primeiro. Quem é? Entendi, porque tá assim, quando outra vez introduzir no mundo primogênito. Por isso que eu fiz no futuro voltar. Porque outra vez eu tô no meu entendimento, eu não entendi direito. Ó. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito e diz: dá alguma variação nas Bíblias atualizadas ali? Vamos lá ver. Vamos lá, vamos para deixar o verso claro. Quem está com uma atualizada aí? Hoje a Denise não pode estar conosco. Quem tiver com uma pode ler esse verso. Na minha fala assim: porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. Fabiana. Malise, eu entendi dessa forma, porque no verso anterior ele já estava. O narrador estava falando pro povo ali que Deus nunca tinha dito aos anjos que ele seria filho, né? Mas Jesus sim. Aí quando ele fala outra vez, ele está se referindo ao verso anterior. Ou seja, também digo, eu entendo que dessa forma. Também digo, por exemplo, né? Que Jesus foi o único que veio filho de Deus e que os anjos daqui é que vai adorar ele. Ou seja, os anjos não são filhos de Deus. Mas os anjos, sim, vão ser servos também de Jesus, ou vai adorar Jesus. Eu entendi dessa forma. Sim. Por isso que precisa, então, para atualizada, porque cada uma entenderá o verso de uma forma. Como a Keliane leu ali, olha lá o verso que está dizendo nessas atualizadas. Lê de novo, Keliane, por favor. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. Então, aqui, dá uma diferença aqui. Outra, a que eu tenho aqui, ó. E uma vez mais, quando Deus introduz o primogênito no mundo, declara: todos os anjos de Deus o adorem. Nós estamos seguindo para um outro verso. Parece que nós deixamos os versos acima, não parece? Por isso que eu falo para vocês. Textos difíceis traduz verso a verso. Por quê? Nós temos que seguir o contexto, só que se muitas vezes nós não prestarmos atenção em cada verso, a nossa sinalização estará como? Aqui. A nossa mão depositada no nosso colo, porque a gente não sabe sair dele. Então, o que o surdo precisa? Os surdos da comunicação. Comunicação clara. Então, nós traduzimos verso a verso e encerramos verso a verso. Agora veio. E quando outra vez ele introduz no mundo o primogênito? Nós estaremos ouvindo essa na Ferreira de Almeida nos cultos. Qual a nossa obrigação agora? Trazer para a mão. O que nós entendemos aí?
Ou não entendemos? Tem que entender, nós temos que entender ele. Se Jesus já tinha saído de Deus como filho primeiro, como primogênito, ele introduziu no mundo, então tá aqui. Então tá aqui. Deus, dele saiu uma vida, sinal Jesus. Já está no mundo, já tá, foi apresentado para todo mundo. Agora, quem é que fala? Ele é o primogênito. Ele é o primeiro, ele é o único. Ele é o primeiro. Então, aí que está uma vertente. Nós precisamos sinalizar que ele é o primeiro? Porque se os anjos não são filhos de Deus, está subentendido que ele é o primeiro. Certo, gente? Tá aqui. Aí Deus diz para eles: todos os anjos o adorem. Então, agora eu posso trazer como esse narrador, ó, e Deus manda os anjos adorar ele. Sair do verso. É isso que muitas vezes vocês se prendem nas traduções e aí fica complicado demais, porque nós temos a obrigação de fechar contextos. Só que para nós também nós temos que entender o contexto na língua portuguesa. Porque senão como que eu ando? Eu não ando, eu fico parada. E numa tradução, se você ficar parada, o que você contribuiu para aquela interpretação? Nada. Vamos verso a verso. Tá bom, gente? E nesse verso a verso, eu achei que nós faríamos tudo hoje, não consigo. Vocês viram que era um texto denso, complicado. Verso 7, façamos ele, porque daí tem 14 versos, a gente tenta terminar na próxima semana. E agora? Você fala, cada verso que eu vou tá ficando mais complicado? Então, é traduzir verso a verso. É o narrador ali, o escritor de Hebreus, falando com esse povo. E quanto aos anjos, ele diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Vamos no verso 7. E finalizar ele para nós terminarmos aqui, para nenhum cérebro sair fumaça. Para os anjos, Deus diz que eles são o quê? Para os anjos, qual a outra tradução que nós temos aqui? Quanto aos anjos, ele afirma: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos labaredas de fogo. Ele, para os anjos, para os grupos de anjos, mas ele quem? Quem que ordena? É Deus que avisa os anjos, Deus avisa os anjos que faz essa comparação, que eles parecem vento. É isso? Isso. Que eles parecem vento. E labaredas de fogo, ou servos, ou ministros, que são labaredas de fogo igual, comparadas. Então você trará o igual ou você trará comparado? Eu vou pôr os dois, que na hora da tradução eu não sei o que vai vir. É isso. É isso. É isso que nós precisamos. Ó, olha lá. E quanto aos anjos, ele diz. Então agora você tem que entender. Quem é que diz? Deus ou Jesus? Deus diz para os anjos. De seus anjos ele faz ventos. Os anjos, que precisa, vocês precisam entender o texto que a Denise explicou. Na velocidade que os anjos voam. São comparados como ventos. Aí é a parte teológica, gente. Aí é o estudo do texto. Vocês precisam ler, ver esse vídeo lá. Já está muito bem detalhado. Precisa. Então, ó, Deus manda os anjos dele servirem aqui na terra como ventos, como labaredas de fogo. Deus manda, Deus ordena, Deus... Eu não sei, o que você trará aí para tua mão?
Então Deus está falando para os anjos que eles parecem, ou eles são comparados ao vento, eles são comparados ao fogo. É isso. E eles precisam a Jesus aqui servir. É isso? Não, é que aqui não tá, nesse verso já não tem mais servir Jesus. Vamos no verso 7 só. É isso aí. Agora tem que trazer pra mão, gente. Mas quem é que diz? Ó, para os anjos, para eles lá, eu só vou voltar nisso aqui, porque o meu verso é curtinho. É o escritor de Hebreus falando. Ó, lá para os anjos, Deus manda eles, ou Deus manda eles, ou Deus diz para eles, ou Deus fala para eles que eles lá são comparados com vento e também fogo. Ou para os anjos, Deus diz, ou para os anjos, Deus diz para eles que eles são servos comparados ao vento e também ao fogo. Eu não sei o que você colocará na tua mão, mas entenda o verso. Sinaliza verso a verso. Mas você tem que fechar o contexto verso a verso. Não tem para onde fugir, gente. Agora, se você achava, serei intérprete só de Mateus, Marcos, Lucas, João. Não, você tem toda uma Bíblia para você estudar e praticar. O que não pode é desistir. Não pode ser tímido. Não pode ser covarde. Certo? Não podemos. Liz, eu não estou conseguindo. Não serei eu que darei jeito no seu problema, não. É Deus. Ora, é Ele que abre a nossa mente. É Ele que nos faz entender dia a dia. Por quê? Se nós não precisássemos mais, ninguém estava aqui. Ó, com o tempo contado, tendo que se reunir para estudar. Tava todo mundo ó, feliz da vida, passeando. Mas não, a gente sabe o peso, a responsabilidade que é estar naquela cadeira e vir um texto como isso. Esse aqui, você fala, Senhor, da onde que eu saio? Para onde que eu vou? A vida do intérprete de Libras no contexto religioso cristão, ela não é fácil. Mas você pode ter certeza que no momento que Deus faz a igreja sentir ali, a Irmandade chama um hino, e você começa a sinalizar aquele hino, o que é prova? O que é problema? O que é preocupação? Vai tudo embora. Você está leve naquela cadeira, porque você está servindo a Deus. E você está tentando trazer o seu melhor. Eu errei, sinal. Errei, gente, a gente erra. A gente erra o tempo todo. Perfeito. Somente Deus. E quem está no resplendor da glória dele? Eu não fui para lá ainda, então eu estou errando e acertando todos os dias. Mas eu estou tentando fazer o meu melhor todos os dias. Essa é a verdade. Porque se eu já não precisasse mais estudar, eu estava aqui, capinando a minha chácara, podando as minhas frutíferas. Mas não, eu preciso estudar. Porque cada vez mais eu vou no culto e eu tenho uma entrega para fazer ali. Eu tenho que cumprir a escala da melhor forma possível. Estou dizendo eu, mas eu estou usando todas nós aqui. Essa é a obrigação do intérprete de Libras. Vai especializar. Mas eu vejo tanta gente querendo especializar e deixando a casa do Senhor. Você precisa de um intérprete, ele está lá para a faculdade. Ele está lá em seminários, em congressos, em tudo quanto é lugar. Mas nos cultos, levando a palavra de Deus cada dia, nós temos necessidade, gente. Se nós, ouvintes, temos necessidade, e os surdos? Eu em qualquer igreja que eu vou, em qualquer horário, glória a Deus, eu vou participar do culto.
Quantos surdos estão implorando para Deus revelar para algum intérprete, sentir de estar em uma igreja que ele não está escalado, mas porque o surdo está ali desesperado, precisando de uma palavra. Quantos? É para mim, qualquer horário que eu vou, eu tenho. Esse é o nosso pensamento. Essa é a nossa obrigação de intérprete. Está tendo muito estrelismo. É todo mundo querendo aprender, vai. Depende da contribuição do GEL, depende de uma irmandade para aprender. E depois, tanto faz. Eu vou me especializar, eu quero ganhar mais dinheiro trabalhando com Libras. E esquece de onde veio. Nossa obrigação, tendo texto fácil, texto difícil. Senhor, vou sentar para estudar, abre a minha mente. Senhor, tem texto que eu não entendo, Senhor. Abre a minha mente. É isso. Que Deus nos capacite. Isso, sem desanimar. Por quê? Porque oficializar é o primeiro passo. Os passos seguintes que Deus vai ver, como é que nós estamos manejando a nossa espada. Como é que nós colocamos a mão no arado e nós não queremos largar? Tem a pedraria, não tenha, seja terra boa, seja terra fofa. Seja o surdo que não tem paciência, seja o surdo que não compreende, seja o surdo mais letrado, mais doutorado. Mas qual é a nossa vocação? Qual foi o nosso chamado? Certo? É isso que nós temos que pensar dia a dia. Senhor, me ajuda. Eu não sei, mas eu tenho certeza que o Senhor abrirá minha mente para o que for preciso. Porque se não fosse assim, gente, nós não teríamos intérpretes mais antigos que nós. E ó que eles enfrentaram umas barreiras, umas pedradas, muito mais do que nós. Hoje está fácil, você digita em qualquer lugar, em qualquer plataforma, tem sinalização de monte, tem vocabulário de monte, tem estratégias para interpretar de monte. E nós temendo um texto de Hebreus? Não. Venceremos em nome do Senhor Jesus. Poderíamos ter terminado ele? Talvez. Mas você vê quando que nós enroscamos em um texto, em um verso. E não adianta fazer tudo com rapidez, gente. Porque é entender verso a verso. E é nisso que nós vamos seguindo. Vamos lá? Vamos lá cuidar dos nossos afazeres. Nós temos muitas coisas a fazer, mas a obra de Deus, ela sempre será o principal. Ela é o primeiro na nossa vida. Então, nós atrasamos um pouquinho, final de semana, dá um jeito e o resto nós arrumamos conforme conseguimos. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Se falei demais, perdoe. Orem a Deus para Deus dar entendimento. E nós vamos seguindo na nossa vida conforme Deus nos prepara. Amém. A paz de Deus a todos. Beijos, forte abraço. Amém.